Boa noite, aqui está o seu Resenha Esportiva, um jornal que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar sobre futebol também e nós vamos de Brasileirão Série A. Roda a vinheta! Brasileirão Série A. Bom, aí está, vamos começar falando sobre Corinthians e Palmeiras, com 2 gols de Roger Guedes, o Coringão reage e vence o Palmeiras. Olha, eu quero comentar isso aqui com vocês, o seguinte: o Corinthians está montando um time até mais ou menos, né? Esse Roger Guedes era do Palmeiras, tá lá jogando no Corinthians agora. Então, o que eu quero comentar é o seguinte: o Abel, o técnico do Palmeiras, preservou alguns jogadores para a Libertadores de amanhã. Eu já vi esse filme antes. Técnico não põe o time principal para jogar e depois perde em seguida a Libertadores. Eu penso o seguinte: os caras estão ganhando para jogar, tem que jogar. Tem que jogar. Ah, vou poupar o xerifão lá, como é que é o nome dele? Felipe Melo, né? Porque o cara no campo, ele é a alma do time. Ele grita com um, grita com o outro, pá. O paraguaio lá não é xerife, não. Viu? E o Paraguai tem feito até algumas burradas ali atrás, mas é um bom zagueiro, passa. O Corinthians se aproveitou de um ex-jogador do Palmeiras para vencer o derby de hoje, né? Lá no dia, é que tá aqui escrito no jornal de hoje, né? Não foi corrigido, aí eu falei hoje, mas não é, já foi. Não, na verdade, dia 25. a gente repassa todos os lances que aconteceu. Na verdade, é um resumo do que foi, do que aconteceu para quem não assistiu, tá vendo os lances. Isso. Com 2 gols de Roger Guedes, um em cada tempo, o Timão ganhou por 2-1 e se recuperou depois de empatar nas últimas 3 rodadas. Gabriel Menino descontou para o Alviverde. Um golaço do Gabriel. Gabriel Menino pegou, a bola deu rebote, ele chegou e pá! Golaço. E o atacante Roger Guedes foi o grande destaque do confronto. Ele começou a partida atuando como jogador mais avançado no sistema ofensivo corintiano e deixou sua marca após uma linda triangulação envolvendo Renato, Augusto e William na etapa final. E esse Williams é um jogador que está crescendo, hein? Ele está crescendo, ele está pegando ritmo agora, né? Quando a partida desencadeava como um empate, aí em seguida o Corinthians faz o gol e o Palmeiras deixou de ganhar pelo menos 1 ponto para a próxima partida. Mas não foi ruim para o Palmeiras, não. Não foi ruim para o Palmeiras, não. Vou explicar por quê. Quem sabe agora, no próxima matéria, eu já falo sobre isso. Muito bem. O Flamengo... Vamos falar de Flamengo e América Mineiro. O Flamengo estava ganhando de 1-0, mas o América Mineiro buscou um empate nos acréscimos. Eu acho bonito o jogo assim. Então, o Flamengo teve 1 ponto só. O Palmeiras não teve nenhum ponto, mas o Flamengo só teve 1, né? Porque empatou com o Atlético, com o América Mineiro. Eu disse Atlético Mineiro, não, é América Mineiro. Com uma equipe repleta de reserva, o Flamengo chegou a ficar perto da vitória com um golaço de Michael
Eu discordo dessa matéria. Eu discordo dessa matéria de uma coisa. O time repleto de reserva. Não é reserva, os caras são bons. Precisou, eles estão ali. Esse Michael, por exemplo, é um dos melhores que tem no clube. Entendeu? Chamou os 43 minutos do segundo tempo, hein? 43 minutos do segundo tempo. Porém, nos acréscimos sofreu o empate do América Mineiro e a partida terminou com um placar de 1-1 no estádio Independência em Belo Horizonte. Então estava na casa do América Mineiro. Com isso, o Flamengo se manteve distante do líder Atlético, que também na próxima matéria, acho que vai falar sobre o Atlético, vocês vão ver que não foi uma rodada muito ruim para os clubes que estavam dependendo de resultado. Então, o time do Renato Gaúcho vira a chave decisiva para contra o Barcelona de Guayaquil. Mas já ganhou de 2-0 aqui. Vai ser uma parada dura, hein? Vai ser uma parada dura lá no Equador. Porque ali esse time ele cresce muito. Na ida o Flamengo ganhou de 2-0, então já está mais na final do que os outros. Mas pode haver aí uma recuperação do Barcelona de Guayaquil. Vamos para a nossa próxima matéria. São Paulo e Atlético Mineiro empata sem gols em jogo morno no Morumbi. Então, São Paulo e Atlético nessa rodada também protagonizaram um jogo morno e truncado na noite de hoje. Mas o São Paulo se fechou direitinho ali, foi batendo a bola para cá, para ali, distribuindo, segurando, porque o Atlético Mineiro já está manjado. Segurou o Hulk e o outro principal, o Diego, está machucado. Eu não sei nem se ele joga amanhã, o Diego Costa joga amanhã a Libertadores. Não sei. Então, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, empate 0-0. Com o resultado, o Galo vai a 46 pontos. Então, quer dizer, o Galo, o Atlético Mineiro, só teve um ponto a mais. Então, entre Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro, não houve assim muita distância depois dessas rodadas todas, entende? São Paulo, por sua vez, tem 27 pontos e assumiu a 12ª posição. Na próxima rodada, o time do Cuca encara o Internacional. Aí é pedreira, no Mineirão. Tá tendo uma boa campanha internacional de momento. E vai ser lá. Vai ser lá no Mineirão. Então, o Internacional... O Cuca é o técnico do Atlético Mineiro, né? E vai ter que enfrentar o Internacional, vai ao Mineirão. Então, a parada é mais difícil, porque é lá em Minas Gerais. Às 21 horas do sábado, no domingo, os São Paulinos visitam a Chapecoense na Arena Condá. A Chapecoense, já para mim, eu acho que não sai mais da reserva, não. O Atlético recebe o Palmeiras pela partida de volta nas semifinais da Copa Libertadores, após o empate de 0-0. Esse vai ser jogo bom. Amanhã, né? Terça-feira. Inter vence a terceira seguida e deixa o Bahia na zona de rebaixamento. O Bahia estava ali perto, e aí com esses resultados negativos, afundou de vez. O Internacional venceu a terceira partida seguida no Brasileirão, hoje, né? Foi no dia 26. O time gaúcho fez 2-0 no Bahia, pela 22ª rodada, no Beira-Rio. O resultado foi construído com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Dourado, e deixou o time baiano na zona de rebaixamento. Então, o Colorado segue perto da linha de classificação para a próxima Libertadores, com 32 pontos. É um time que é problema quando vai para a Libertadores, porque dá trabalho para os times adversários. E em sétimo está atrás do Corinthians, o último na linha de qualificação. E já o Bahia permanece com 23 pontos, está em 17º na zona de queda para a Série B. Então o Bahia é freguês da Série B, né? E agora nós vamos falar de Libertadores. Roda a vinheta. Amanhã, terça-feira, Palmeiras e Atlético
se enfrentam para decidir a final da Libertadores. Quem assistiu o jogo percebeu o que é cautela. Eles abusaram de cautela. O Atlético jogando com muito cuidado, o Palmeiras também com muito cuidado. Achei incrível o jogo do Palmeiras e o Atlético Mineiro. Eu achei que o Atlético ia passar o rolo em cima, né? Porque estava com o Diego Costa, estava com Hulk, mas o xerifão do Palmeiras segurou o Hulk, segurou a Companhia Limitada e ajudou ali atrás, né? É um volante de marcação, jogou também com o Patrick, e a coisa não foi como os mineiros estavam achando que fosse. Só que aí, meu amigo, tem um porém. O Palmeiras, jogando fora, eliminou já em 6 rodadas os seus adversários. 6 ou 7 rodadas, segundo as informações do esporte. Então o Abel apostou nisso. Esse placar de 0-0 leva um confronto completamente aberto para Belo Horizonte, na próxima terça-feira, dia 28, que é amanhã, né? Um empate com gol dá a vaga ao Palmeiras. Um novo 0-0 leva o jogo para os pênaltis. E a expectativa é que as duas equipes ousem um pouco mais. É porque amanhã não tem mais boca, né? Amanhã ou entra para ganhar ou perder, não vai ter outro jeito. Bom, e lá o pessoal do Equador está lamentando a vitória do Flamengo. Mas vamos falar que é verdade, gente. Esse Barcelona de Guayaquil, ele não veio jogar aqui, ele veio passear. O jogo foi assim, sabe? O Flamengo entrava a hora que queria, Bruno Henrique marcava o gol a hora que queria, né? Aí quando eles viram que ia levar uma goleada, retrancaram, fecharam, ainda foi um expulso, hein? Do time do Barcelona de Guayaquil, ainda foi um expulso. E ficou no 2-0. O Flamengo garantiu uma boa vantagem para o jogo de volta contra o Barcelona, com gols de Bruno Henrique. Os comandados de Renato Gaúcho saíram na frente da busca na vaga da final da Libertadores da América. Os jornais equatorianos enfatizaram a esperança de que é possível reverter o placar inicial. Eu concordo com essa matéria, porque eu tenho visto o Barcelona de Guayaquil lá no Equador virar jogo e buscar resultado. E eles se matam ali dentro. Eles correm, eles se arrebentam, é o jogo da vida deles. O Jornal Expresso de Guayaquil tratou o placar como adverso, mas não irreversível. Barcelona cai no Maracanã, mas ainda há esperança na volta. É um resultado adverso, mas irreversível. A equipe de Bustos começa essa série com o pé esquerdo. O Barcelona mostrou ao longo da Copa que não pode se dar como morto, né? Não está morto quem peleia, segundo o Gaúcho. O Futebol Equador também olhou ao lado positivo, mesmo reconhecendo a superioridade do adversário brasileiro. O periódico disse que o Barcelona continua vivo para o jogo de volta. Está vivo para el juego de vuelta, segundo o espanhol. Já El Universo e El Comércio destacaram a força do time carioca e as forças que os mesmos apresentam jogando diante da sua torcida no Maracanã. E, diga-se de passagem, né? Uma injustiça, os times estão jogando sem torcida e o Flamengo jogou com torcida. É para acabar. Até a abertura do placar, o Barcelona de Guayaquil fez um bom jogo e gerou várias opções de gols. Mas os cariocas foram mais efetivos e converteram quando encontraram a zaga canária mal postada, dizia El Comércio. A partida de volta acontecerá na próxima quarta-feira, dia 29, no estádio Banco Pichincha, do Equador, às 21h30 de Brasília. Para levar o duelo para os pênaltis, os mandantes precisam vencer por 2-0. Caso queira a classificação direta, precisam ganhar com 3 gols de diferença. Então eu tenho certeza que o Barcelona ele vai jogar para manter para levar para os pênaltis, porque 3-0 é muito difícil contra o Flamengo.
Quem se classificar desse confronto terá pela frente o vencedor de Atlético Mineiro e Palmeiras. Os brasileiros farão a decisão um dia antes, na terça-feira, em Minas Gerais. O jogo de ida terminou 0-0 no Allianz Parque. Agora aqui, vamos dar uma conversada? O que você acha? Qual será o adversário do Flamengo se o Flamengo passar, que já está quase passando, né, pelo Guayaquil? Olha, comentarista Ramate Gilmar, é uma pergunta muito complexa, mas eu tenho até um pouco de arriscar o meu palpite a respeito do Palmeiras. Apesar de não estar tendo um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras me surpreendeu a jogar com o Atlético Mineiro. A última rodada, ele estava jogando muito bem, tanto é que eles seguraram até a linha mais defensiva do Atlético Mineiro, igual o caso do jogador Hulk. Mas a pergunta... Sim, pode falar. Para resumir, eu estou apostando, se o Palmeiras vier com aquele desempenho que ele vem contra o Atlético Mineiro, eu estou apostando que o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem mais chance de ir por causa de se empatar com um gol de... Mas você é palmeirense, eu sou palmeirense, né? Vamos já falar aqui. Não, eu estou indo pela lógica. Mas qual o time que você gostaria que o Palmeiras enfrentasse na final, se o Palmeiras passasse pelo Atlético Mineiro? Por ser um time de fora, estrangeiro, o Barcelona de Guayaquil. Então... Não é que a gente tem medo do Flamengo, mas seria inovador, né? Ó, eu sou um comentarista aqui, fraquinho, pequenininho, que estamos começando agora, mas o Neto é declarado corintiano, o Veloso é palmeirense, então eu sou palmeirense, eu sou do Palmeiras. Eu torço pro Palmeiras. E você tá até com a camiseta do Palmeiras aí. Então, eu vou torcer para que o Palmeiras vença o Atlético Mineiro amanhã e enfrente o Barcelona. Por quê? Porque a final será no Brasil. Então o Palmeiras vai jogar lá em Guayaquil. Se segurar um empate 1-0 ou 0-0, ou se perder de 1-0, ainda tem como reverter aqui. Muito bem, pessoal. Aos corintianos, aos flamenguistas, aos atleticanos, ao pessoal que está aí na frente no Campeonato Brasileiro, o meu abraço a todos vocês. Sim, Deus abençoe. Sem fanatismo, vamos torcer saudável e... Isso. E por esporte só, pessoal. Nada de violência. Nada de fanatismo, né? E é isso aí. Um abraço a todos e aqui termina a nossa resenha esportiva desta segunda-feira. Deus abençoe a todos. Saúde e paz.